Olá, alunos, tudo bom? Espero que sim. Seguimos agora nossas aulas online. Essa será a aula número 2, com a habilidade de aplicar o conceito de ordem mundial, considerando as diferentes formas de poder entre as nações. O CMSP ele já está com duas aulas lá, um pouquinho adiantada. Na verdade, eu não sei se eles inverteram a posição, eles darão depois essa questão dos Estados Unidos na próxima aula deles, no próximo encontro na semana que vem. Então, pode ser que eles coloquem esse tema que eu passei aqui. Eles não seguiram a mesma sequência que a minha, não tem problema. Tá? A aula que eles aplicaram hoje, nesse dia, na verdade, que eu estou gravando a aula para vocês, nós veremos sim. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos que nós vamos seguir sempre o tema do CMSP, que é mesmo a sequência de conteúdo que vocês teriam nas aulas presenciais, tá bom? Para não ficar muito longa essa aula, porque essa aula ela é longa mesmo, eu dividi o vídeo em duas partes, tá? Então nós vamos ver esse tema 3 em duas partes, tá bom? Então vídeo um e vídeo 2, tá bom? A geopolítica do mundo contemporâneo, pessoal, ela dá uma abertura ao papel dos Estados Unidos na nova desordem mundial. Por que desordem mundial? Não é que está uma desordem, é porque o mundo antes de 1985 ele era dividido em dois, mundo bipolar. Ou você seguia a base política e econômica dos americanos, ou você seguia a base econômica e política dos soviéticos. Né? Antes se dividia o poder entre americanos e russos, né? Os chamados soviéticos. A partir de 1985 passou uma hegemonia única, exercer um poder único sobre o planeta. Antes do mapa, vamos ver os conceitos ou os elementos aí presentes numa força de um determinado país sobre outros. Tá? A história de um país dominar o outro, isso aí faz parte da sociedade. A gente sempre teve uma nação mais poderosa dominando ou guerreando em cima de outras nações mais fracas, exercendo o seu domínio. Isso é normal. Então nós temos 4 elementos aí: força militar, força econômica, força cultural e a força geográfica, que na verdade é um domínio dessas 3 forças em uma só, que é a força geográfica. Vamos ver, vamos definir cada força aqui. Então nós temos o poderio bélico organizado com grandes exércitos e armamento moderno. Nós temos o poder no comércio mundial, na capacidade produtiva de suas empresas. Nós temos a capacidade de propagação de valores culturais a nível mundial, e aí você pode englobar várias coisas: cinema, televisão, literatura, música, tá? Culinária, né, que são os alimentos. Então você tem uma força cultural sobre um país. Força geográfica é a capacidade de fazer influências de diversos tipos, tá? Em especial culturais, por exemplo, mercadorias, exército, em nível mundial. Tá? Então, é o poder que um país exerce em outras regiões do planeta, que pode ser dentro do seu continente ou em outros continentes. Bom, aí nós temos o mapa, pessoal. Ele é um mapa visual, tá? Então ele tem, quando a gente bate o olho nele, a gente vê poucas cores, mas cores com tonalidades, tá? Então nós temos aqui a bipolaridade e a ordem westphaliana de 1950 a 1980. É isso que eu estava dizendo, que o texto ele fala em desordem, pessoal. Na verdade, o que nós tínhamos antes nesse período? Após a Segunda Guerra, o mundo, para não ocorrer uma outra guerra da Alemanha, para a Alemanha não ter poder, eles dividiram a Alemanha em 4 áreas de influência. A área de influência soviética, tá? Que antigamente, até 1985, a gente conhecia a Rússia como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ó, tá? Que eram soviéticos, que a Rússia era maior, ela tinha o território dela, ainda englobava a Ucrânia, Letônia, Bielorrússia, Turcomenistão, tá? Toda essa área aqui, Cazaquistão, toda essa área aqui era um país só, aliás, um país não, um estado só.
né, que era o Estado soviético. Tá? Então eles dividiram, para aniquilar o poder alemão, eles dividiram em 4 zonas de influência. Eles dividiram a Alemanha em duas. O lado oriental ficou para a União Soviética e o lado ocidental ficou dividido entre ingleses, franceses e americanos. Então isso se propagou pelo mundo também. Muitos países acabaram aderindo ao sistema político soviético. Tá? Então, olha, países do leste oriental acabaram seguindo o sistema socialista. Tá? Então, ó, quantos países aqui? A China também entrou no sistema socialista, a Mongólia. Tá? Então, alguns países passaram a exercer uma forte influência com os soviéticos. Aqui na América, só Cuba. Só Cuba exerceu esse papel de, de mundo socialista. Na a África, que teve menos influência americana. Tá? Ela teve alguns países aqui socialistas. Tá? Você tinha Angola e Moçambique nessa área. Você tinha mais outros países aqui, a Líbia, alguns casos também que era socialista, o resto eram países neutros. Então, essa parte branca era países neutros. Os que estão em países azuis, aqui mais claro, são países subdesenvolvidos capitalistas. Tá? Aqui a Austrália, que exercia também uma aproximação com ingleses e americanos, né? Mas enfim, você tinha então países ligados aos Estados Unidos, os que estão em cores azul aí, o azul claro, o azul escuro. O azul escuro significa países desenvolvidos, os outros países subdesenvolvidos. Tá? E você tinha também países ligados à União Soviética, tá? Que eram os países socialistas. O nome dessa, desse período foi o período de bipolaridade. Então era um mundo bipolar, porque você tinha ou Estados Unidos no poder ou União Soviética. Bipolaridade, dois polos. Berlim era dividido em capitalista e socialista. E nós tivemos alguns pontos de tensão, não foram de guerras, que foi a Coreia. Onde nós tivemos um ponto de tensão, de guerra, e aí sim nós tivemos confrontos, foi no Vietnã, na década de 70. Essa situação dos americanos lá, eles chegaram a ser derrotados, eles tiveram uma derrota muito grande, foram obrigados a sair. Mas na história mesmo, poucas vezes os Estados Unidos acabou sendo derrotado em uma guerra, mas a do Vietnã marcou muito para os americanos. Até 1980, pessoal. 1980 é quando os Estados Unidos, aliás, desculpa, a União Soviética, quando começa em 82, 83, no começo de 80, Mikhail Gorbachev, ele acaba abrindo a política econômica do país. O país vivia uma forte crise econômica e não tinha mais como se manter como potência militar. Eram muitos gastos, boa parte do que se arrecadava no país ia para armamentos e a população vivia um período de muita recessão. O país estava em cima de recessão, falta de emprego. Então, o Mikhail achou melhor abrir e acabar com o socialismo. Quando ele entra para acabar com o socialismo, automaticamente os países aqui também deixam de ser socialistas. Né? Alguns voltam a ser capitalistas, outros passam por período de transição. A China ainda é um país socialista em termos, né? Mas boa parte da sua economia é capitalista, mas o governo ainda tem um pensamento socialista. Sobrou o quê? Uma única potência, tanto militar como econômica, os Estados Unidos. Por isso que ficou uma certa desordem mundial que eles colocam lá, porque os Estados Unidos já não tinha mais um adversário à sua altura com o final da União Soviética, ok? Bom, nós temos um texto para encerrar a nossa aula de agora, tá? A nossa primeira parte, para a aula não ficar tão longa, né? Que é a vocação política dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como muitos outros países, sempre teve a vocação política de ser imperialista, de mandar, de ser potente, de ser líder. Então, vocês vão perceber que até na formação do país, ele teve esse tipo de manifestação. Tá? No curso da história, a potência de um Estado nacional territorial se manifestou por ações de dominação, tanto econômicas como culturais, e pela conquista de territórios, quando populações foram destruídas, submetidas, assimiladas
ou incorporadas ao Estado mais poderoso. Ao mesmo tempo que ele pregava a política que os europeus eram grandes potências, dominavam o mundo, ele também aplicou esse domínio para aumentar o seu território. Né? Os Estados Unidos, assim como o Brasil, não tinham o mesmo território de hoje. O território dos Estados Unidos era menor, tá? Mesmo o Brasil. A gente já viu em aulas de geografia que o Brasil não tinha esse território enorme, ele foi construindo aos poucos. Só que os Estados Unidos, para construir isso, ele fez muitos acordos, mas também guerreou também com muita gente. Tá? Então, os Estados Unidos, a grande superpotência do mundo contemporâneo, inscreve-se nessa história desde a sua independência, um marco notório de sua postura geopolítica ativa e ficou conhecido como doutrina Monroe. Em 2 de dezembro de 1823, o presidente James Monroe enviou ao Congresso a seguinte mensagem: julgamos propícia esta ocasião para afirmar como um princípio que afeta os direitos e os interesses dos Estados Unidos, que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem mais ser considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência. Verdade. Ele não queria mais o domínio de europeu, mas em compensação, com o passar do tempo, os americanos também tinham essa visão de poder. Né? Então, para a proteção do seu território e constituição, passava pela aliança com países vizinhos da América do Norte, Central e Sul, no caso da América do Sul, Brasil, né? E pelo apoio desses países. Tá? Posteriormente, respaldado nessa visão geopolítica de proteção contra a potência, os Estados Unidos partiram para a ampliação do seu território. Além de acordos amigáveis de compras de território, os Estados Unidos também fizeram guerras e submeteram outros povos como testemunha às brutais ações militares contra indígenas e mexicanos durante o processo de ampliação do território americano para o oeste, chegando até o Oceano Pacífico. A doutrina Monroe, que foi empregada, era América para os americanos. Isso já é um tema totalmente imperialista. Dá para a gente perceber claramente que a América para os americanos é uma ideia de imperialismo, sim, como ele não queria se tornar um império. Tá? O presidente James Knox Polk, né, esse presidente defendia a ideia de que os Estados Unidos estariam abertos a qualquer país que estivesse dispostos a anexar-se a ele. Tá? Em meados do século XIX, a ampliação do território dos Estados Unidos continuava alternando compras, acordos e anexações. Os Estados Unidos adquiriram dimensões continentais. Tá? O país se dividia internamente entre interesses do norte, eu não grifei aqui, mas eu vou ler com vocês, tá? Que almejava a modernização econômica, fim da escravidão e interesses do Sul, dominado por uma aristocracia agrária sustentada pela escravidão. Esses interesses inconciliáveis redundaram em uma guerra civil que terminaria com a derrota do Sul. A partir daí, o país entrou em um período de grande desenvolvimento. A expansão da rede ferroviária e de comunicação teve um papel fundamental na consolidação geográfica desse território continental e na coesão de uma sociedade ainda desarticulada. A rede ferroviária, pessoal, papel fundamental para os americanos. Eles construíram uma ferrovia que saía do Atlântico e ia até o Pacífico. Tá? Tudo isso contribuiu para que os Estados Unidos alcançassem liderança política nas Américas, acentuada por ações cada vez mais agressivas nas Américas Central e do Sul. Na época já se falava no imperialismo americano, expressão até hoje brandida por muitas lideranças e forças políticas do continente. A América Central foi alvo de uma formidável ação geopolítica dos Estados Unidos. Que alvo que foi? O Canal do Panamá, tá, pessoal? Quando ele pegou aquela parte mais estreitinha da América Central, sabe aquela partinha que está muito próximo de um oceano ou outro, ele construiu um canal lá, que é o Canal do Panamá, né? Ele fez esse acordo com o Panamá, abriu aquele canal e passou um tempo a administrar o canal. Então, qualquer embarcação que não quisesse dar a volta lá por baixo, pela América do Sul, pelo Chile e Argentina, para chegar na Europa ou na África,
quisesse encurtar a distância, passaria pelo canal. Em troca, ele cobraria taxa. Então, os Estados Unidos se enriqueceu bastante também nessa construção do canal. Tanto é que o canal só foi essa área do canal do Panamá só foi devolvida ao Panamá agora, não tem em torno de 10 anos atrás, um pouquinho mais de 10 anos, o canal foi devolvido para o Panamá. Os interesses próprios dos Estados Unidos e autoproteção a qualquer custo e qualquer território de seus negócios. Duas perguntinhas para nós pensarmos. Tá? Estamos chegando no final dessa primeira parte da aula. Primeira pergunta. Comparando-se essa trajetória dos Estados Unidos com a do Brasil, então vamos pensar no Brasil agora em relação aos Estados Unidos. Existem pontos semelhantes na mesma quantidade no que diz respeito às ações em relação aos seus vizinhos e ao mundo? Justifique. É claro que nem sim nem não. Né? Se for comparar com os Estados Unidos, os pontos semelhantes vão ser muito pequenos. Então, existe uma vaga semelhança. Comparando a ação dos Estados Unidos, a ação do Brasil pode ser considerada muito mais frágil e tímida. O poder que o Brasil tem em cima dos países sul-americanos é muito pouco. A gente é a principal nação da América do Sul, ao lado da Argentina, mas a gente não tem esse mesmo poder que os Estados Unidos têm. A segunda pergunta, para a gente raciocinar um pouquinho em cima do texto. Considerando o que foi dito, você acha que se pode definir geopolítica como aquela ação voltada para o exterior, para os vizinhos e o mundo, visando a defesa dos interesses e a estratégia de expansão do poder de uma nação? Justifique usando exemplo nos Estados Unidos. Então vamos resumir, porque essa pergunta é tão grande, quando você lê o final, você já esquece. Tá? A política definida, que é voltada para o exterior, tá? Visa a defesa dos interesses e a estratégia na expansão do poder de uma nação. Quando você faz uma política voltada para os seus vizinhos ou no mundo, você visa interesse na expansão do poder? Entendeu? Usando o exemplo dos Estados Unidos. Tá claro essa, né? Essa é uma definição possível e bem real. Então a resposta aí seria sim. Né? E é tida como legítima, pois todos os países, antes de tudo, têm de defender seus interesses. Os Estados Unidos são um exemplo claro disso. Você já reparou quantos filmes de guerra o cinema americano produz? Muitos, né? Então você tem vários filmes aí, Platoon, o filme da Guerra do Golfo, Pearl Harbor, filme da Segunda Guerra, filme do Vietnã, e sempre mostra os americanos levando vantagem. Né? Você já reparou que existem filmes que já retratam episódios da história recente? Sim, né? Como a guerra no Iraque, por exemplo. Tá? Quando você assistir um filme dessa natureza, procure ficar atento às localidades, às questões levantadas, aos interesses que estão em jogo. Tudo é bastante útil. Eu estou aproveitando essa parte, pessoal, e aí é até para vocês se descontraírem. Tem um filme, ele chama Dos Heróis. Muitos já devem ter assistido de vocês, mas quem não assistiu, assiste. É um filme maravilhoso. Eu vou pôr o clipe aqui para vocês. E é um filme de guerra, para quem gosta, e conta muito bem a história dos americanos após o atentado e a procura do Osama Bin Laden, né? E ele é baseado em história real mesmo. Eles vão com 12 soldados atrás do terrorista lá. 19 men attacked our country. The 12 of you will be the first ones to fight back. It's us. We're going in. You know I love you, right? I would be remiss if I did not say to you, even in success, the odds of you coming home. You're 100%, sir. We're coming home. Why these men follow you? You take me to the Taliban, I'll show you. Okay? We take horses. You serious? All right, who's ridden before? Anyone? Cancun, spring break. Girls pretty hammered. Hey, this will be fun. 50,000 Al-Qaeda fighters, and you're just an army of 12. We've just been handed the most important mission in the free world. Hold on. Our
our boys are gonna ride into battle on horseback? Chances are we aren't all gonna make it out of this one. If we quit now, what happened back home is gonna happen again and again. Get out, get out. Each of you gotta make this decision. Nothing I'd rather do. I'm in. Thought you'd never ask. Where the hell did those come from? Take out biggest guns first. I am your biggest gun, Cap. The only way home is winning. This is from the towers. You carry that with you. Bom, pessoal, foi aí uma dica de filme sobre essa questão do imperialismo dos americanos. É sempre bom, se possível, vocês assistirem. Esse filme eu acho que tem ele inteiro no Facebook, tá? Tem mesmo, e eu até coloquei o link aqui embaixo, olha. Depois, se vocês quiserem, pode dar um print na tela e depois digitar esse link aqui no YouTube que vocês vão conseguir assistir. Aliás, eu vou fazer diferente. Eu vou deixar esse link abaixo das aulas, tá bom? Vou deixar esse link anexo aí. Quanto ao texto da aula, vocês vão encontrar esse texto também num documento anexo, tá? É só abrir, salvar no computador ou no seu celular para realizar as atividades dessas duas aulas, tá bom? Então vou deixar lá, a aula termina agora no vídeo 2. Abraço!